Meus caros, meus caríssimos, cá estamos novamente. Vamos brevemente às nossas considerações para o encontro de hoje. Estamos a falar a partir do módulo 12. Estamos a falar da terceira parte de 5 do legado freudiano. Hoje vamos abordar técnicas para a associação livre, atos falhos, psicopatologia da vida cotidiana, resistência em tempo de análise e fantasias. Evidentemente, assuntos que já estudamos e que no 12º módulo se apresentam em forma de síntese final. O primeiro texto sempre é voltado para a síntese final. Já estamos a trabalhar o segundo texto, um pacote de 5 temas na perspectiva da neurolinguística. Hoje mais 5 e amanhã mais 5 e terminamos a sequência da neurolinguística. Além da neurolinguística, uma abordagem de David Zimmermann, a partir do livro Fundamentos Psicanalíticos ou do outro livro, versão atualizada, Manual de Psicanálise. Aqui um comentário importante, eu anexei um livro virtual voltado para fundamentos de psicanálise e alguns alunos me pediram que liberasse esse livro. Diria para vocês, eu fiz a compra desse livro. A vocês deve estar invertido, mas se trata do manual Trata-se do Manual de Técnica Psicanalítica de David Zimmermann. Da ocasião da compra desse livro, me repassaram aquela outra versão, casada com a compra, que recomendo a vocês. Aqueles que irão para o mercado precisam adquirir esse livro. Tenho na cabeceira, o livro é muito interessante, muito prático. O meu uso com vocês foi para mostrar a praticidade de David Zimmermann em nos apresentar uma abordagem técnica facilitadora da nossa aprendizagem. Portanto, por questões de direitos autorais, não posso liberar aquela versão digital. Sei que vocês vão me entender. Ela me veio como um bônus vinculado à compra deste manual. Perfeito? Então, entendo a minha situação. Procurem nas livrarias, procurem pela internet, vejam o melhor preço dessa obra e adquiram, vale a pena, um material riquíssimo. Bem, avançando então, não posso liberar a versão digital, uma vez que ela está vinculada à compra do livro que fiz do manual de David Zimmermann. Vocês tenho confiança, tenho certeza que vocês entenderam como é importante que eu também garanta os direitos autorais, a produção, a venda do material e os ganhos ao autor, a David Zimmermann. Bem, continuamos o nosso trabalho. Quanto aos comentários na plataforma de aprendizagem, são interessantes. Em geral, estou recebendo tanto a temática da redação
escolhida e por que foi escolhida, e ao mesmo tempo uma facilidade, uma dificuldade e uma sugestão. Evidentemente, todas as informações que me chegarem, farei uso delas no próximo curso, na próxima versão do curso de psicanálise. Tenham certeza disso. As contribuições são significativas e estou a refletir a cada uma delas. Bem, vamos ao nosso trabalho de hoje. Continuo na nossa sequência e na nossa programação, a nosso planejamento de apresentar a vocês as pequenas sínteses dos conteúdos trabalhados. Hoje estamos na terceira parte de 5 do legado freudiano, acompanhado da neurolinguística de Zimmermann, e estamos no terceiro texto, no segundo ou no terceiro texto, de questões relacionadas à experiência de sentimentos e emoções. Uma área muito interessante de estudo, pesquisa, reflexão, significativas à terapia psicanalítica. Vamos ao nosso trabalho. Bem-vindos, boa disposição. Aqui nós estamos dentro da nossa programação de hoje, síntese final, terceira parte de 5 a respeito dos conceitos básicos de alguns elementos do legado freudiano. Na sequência, vamos apresentar a vocês uma visão geral dos temas abordados na perspectiva da neurolinguística, e os temas estão aqui na sequência, observem: reabilitação neurolinguística, linguagem e pensamento, a prosódia e suas alterações, a neuropragmática, neurofarmacologia da linguagem, 5 temas abordados na perspectiva da neurolinguística. Depois, uma visão de David Zimmermann a respeito da técnica em psicanálise e, por fim, nós estamos no segundo texto, ligado a emoções e sentimentos. Bem-vindos ao nosso trabalho e vamos, então, aos textos. O primeiro texto que nós temos, vamos mudar a minha posição aqui. Vamos. O primeiro texto, então, trata-se da síntese dos conceitos básicos. Dizia a vocês na abertura, uma visão de técnicas em associação livre, atos falhos internalizados, a psicopatologia, resistência e análise e fantasia. Então, cada um desses temas, uma breve síntese, recordando o que nós já estudamos e já explicamos, e lembrando sempre, o importante é a segunda parte da temática, impactos na formação de novos psicanalistas. Vamos ao primeiro, em falando de técnicas de associação livre. Observem que impactos: habilidade de escuta ativa e reflexiva. Estão cansados de ouvir. Novos psicanalistas devem ser treinados para desenvolver habilidades de escuta ativa. Evidentemente, ela pede uma compreensão profunda das narrativas do paciente e sensibilidade da nossa parte para identificar os padrões. A adaptação ao contexto digital, a prática da associação livre em ambientes digitais, como terapias online, apresenta desafios como a leitura de sinais não verbais e o manejo da atenção. Exige adaptações na formação dos novos. E integração com outras técnicas, sempre uma tecla que vem sendo alimentada. E os outros temas vão na mesma sequência. Então, observem sempre. Observe a segunda parte, impactos, resistência, impactos, papel da fantasia, impactos,
e fechamos. Perfeito? Vamos para um outro recurso. Aqui nesse texto nós temos uma visão geral dos 5 temas abordados na perspectiva da neurolinguística. Então nós temos, primeiro tema, reabilitação neurolinguística, técnicas para restaurar a linguagem e a comunicação em pacientes com lesões cerebrais. É aquela história do AVC ou do trauma craniano. A pessoa não consegue se comunicar. Recentemente visitei um amigo, teve um AVC, situação em cama, sem um movimento corporal, compreende a conversa, a comunicação durante 1 minuto, depois de 1 minuto não consegue conectar a sequência do que estava sendo dito ou conversado. Necessidade de um trabalho, tanto da neurolinguística quanto da psicanálise. Passamos para outro tema, linguagem e pensamento, como distúrbios do pensamento afetam a linguagem em condições como a esquizofrenia. Já lhes disse, tem uma experiência em casa mesmo, que já faleceu, a esquizofrenia. Distúrbios do pensamento têm um impacto direto na linguagem, e se manifestando em padrões comunicativos incoerentes ou desorganizados. Então, ajuda da neuro e ajuda da psicanálise. Quanto à prosódia, a vocês talvez uma novidade, prosódia ou padrão de entonação e ritmo na fala desempenha um papel fundamental na comunicação, sendo alterado em condições como a doença de Parkinson. Também tive a oportunidade de acompanhar durante 1 ano um religioso com Parkinson. E os sinais, as manifestações se apresentam. Uma fala monótona, sem variações normais de pitch, de expressão verbal, intensidade. Então, como perdeu a expressividade emocional e a dificuldade na compreensão da expressão dos sentimentos. Neuro e psicanálise. Neuroprogramática estuda o uso prático da linguagem em contextos sociais. É muito interessante também. Um aspecto frequentemente comprometido em indivíduos com distúrbios do espectro autista, esquizofrenia. Verdade. Por conta de vocês, neurofarmacologia da linguagem trabalha diferentes medicamentos, como diferentes medicamentos podem influenciar a capacidade de comunicação e uso da linguagem. Muito interessante. Bem, esses são os temas abordados. Vamos à sequência deles. Então, vamos sair daqui. Então, nós temos o primeiro, apresento a vocês os temas. Neurolinguística, reabilitação neurolinguística, o processo de restauração da linguagem. Então, um texto com 5 páginas, muito interessante, aí para a leitura de vocês, a depender dos interesses, sempre lhes tenho dito, e uma forma de selecionar, alguém me dizia em uma das avaliações, o material é farto, mas é importante não se perder no material, e você deve descobrir uma metodologia para coletar o material que vai ao encontro do seu nicho ou vai ao encontro da sua especialização, onde você quer atuar. É impossível você carregar todas essas informações. E você, na medida que você voltar aos módulos, você vai separando, selecionando os textos que diz relação ao seu trabalho. Alguém me dizia, e tem sentido, João, muitos textos, muito material. E aí ele me dizia, quem sabe se pudesse organizar, eu diria assim, como a metodologia é uma metodologia cíclica, então eu volto à repetição. Estarei atento também para que a repetição não se apresente dentro de limites falsos, mas a repetição, ela quase que embasa a natureza dessa metodologia, mas repetições de modos diferenciados para
melhor esclarecimento. Talvez em abundância possa gerar realmente uma insatisfação. Então, importante que você volte, em terminando os módulos, volte, revisite cada um dos módulos e recupere somente os assuntos relacionados, seja em termos de mensagens, em termos de artigos, ou em termos temáticos ou redacionais, que vão ao encontro do seu nicho ou vão ao encontro do seu interesse em especialização. Perfeito? Como o curso é voltado para uma iniciação em psicanálise, como o curso é voltado para apresentar numa perspectiva básica o legado freudiano, para permitir que os candidatos estejam municiados, estejam preparados para entrar no campo da psicanálise como profissionais, evidentemente, a formação prevaleceu muito mais no básico e pouco no intermediário, um pouco no avançado. Aqueles que alguns já se manifestaram, João, eu já vinha com outros estudos em psicanálise. Evidentemente, a experiência de olhar esse curso, de acompanhar esse curso em diálogo com várias ciências, com várias frentes, com várias literaturas, com várias produções culturais, tenha enriquecido. Aqueles que já têm uma especialização, um estudo em psicanálise, continuem os estudos. Existem muitas instituições, ou muitas escolas, ou muitas associações com cursos de formação, seja a nível básico, seja a nível de pós-graduação, de especialização, ou mesmo de mestrado, doutorado na área de psicanálise. Então, quem já tem uma base sólida, continue avançando. Vale a pena. Então, aqui nós temos, então, o primeiro texto em neurolinguística, reabilitação neurolinguística e o processo de restauração da linguagem. Interessantíssimo. Vamos para o próximo. Esse é o primeiro. Aqui o segundo texto também, neurolinguística, linguagem e pensamento, o impacto dos distúrbios do pensamento na linguagem em condições como a esquizofrenia. Comentados lá. Vamos para o próximo. Terceiro. Outro texto, 5 páginas, a prosódia e suas alterações em condições como a doença de Parkinson. Material interessante. Vamos para o próximo. Quarto texto. Aqui nós temos a neuropragmática e o uso da linguagem em contextos sociais. Também já fiz uma abertura. Vale a pena? Vale a pena o contato para conhecer a realidade. E o último, neurolinguística aqui com neurofarmacologia. O uso em demasia de remédios e uma alteração na comunicação, na linguagem. Também por conta de vocês. Vamos para David Zimmerman. Aqui nós temos atividade interpretativa na psicanálise, a importância da interpretação na prática psicanalítica. Evidentemente, o conceitual já foi trabalhado em aulas passadas. Aqui nós estamos apenas organizando as informações. Como David Zimmerman tem uma facilidade na estruturação da psicanálise, dos conceitos, das técnicas, então, o papel da neutralidade e da abstinência na interpretação, a interpretação dos mecanismos de defesa, a interpretação dos fenômenos transferenciais e contratransferenciais, os limites e potencialidades da atividade interpretativa. Evidentemente, esse material tirado ou dos Fundamentos Psicanalíticos, uma obra, ou do Manual de Psicanálise, de David Zimmerman. Apresentei a vocês apenas para conhecimento da produção digital e já me expliquei, não posso socializar porque o autor vive também da venda da sua produção literária.
ganhei ou me acrescentaram, vincularam a compra do livro que eu fiz a esse material que eu mostrei a vocês. Então é justo que o autor receba pelo trabalho, pela pesquisa, pela transpiração, inspiração. É um grande teórico, merece. O Zimmermann, sempre a minha cabeceira, sempre a ler, reler, visitar, revisitar e aprender, sempre. Vamos para o próximo material. Aqui é o segundo material nessa perspectiva. Como havia sempre uma confusão entre emoção, sentimento, sentimento e emoção, uma sequência de reflexões a respeito das emoções e dos sentimentos. Nesse segundo texto, por que as emoções reprimidas podem afetar a saúde mental? Lembre-se, né? Aqui do embrionário Freud, as primeiras pesquisas, as primeiras descobertas, a repressão dos sentimentos inconsciente, motivações inconscientes que nos movimentam na vida adolescente, vida adulta, e nós precisamos ressignificar as emoções reprimidas. Elas têm um impacto no nosso padrão de comportamento, no nosso padrão de pensamento, em nossos atos e nossas atitudes. Emoções reprimidas e sintomas psicossomáticos, né? De repente estou com uma dor de cabeça, de repente não estou dormindo, de repente estou com uma úlcera. O que pode ser isso? Podemos investigar. O papel da psicanálise na liberação, no trabalho com as emoções reprimidas. Os riscos da repressão emocional faz um mal enorme, nos trava, nos bloqueia e nos apequena. E, finalmente, o caminho para uma integração emocional. A gente se dá conta de como o equilíbrio emocional é importante. Por curiosidade folclórica, veja os nossos debates em tempos de eleição ou eleições. Como é importante o nosso equilíbrio emocional. É uma conquista, é um trabalho para, por meio de habilidades, se atingir a uma maturidade, a um equilíbrio emocional. Perfeito? Com isso, voltamos lá. Com isso, nós encerramos, então, a nossa apresentação do nosso encontro, desse vídeo, eu diria assim, desse vídeo síntese, desse vídeo rápido, apresentando a vocês, então, a terceira parte do legado freudiano. Teoria já nossa conhecida, cabe a nós agora, após o curso, o aprofundamento. Aqueles alunos que já têm uma sólida base, que já têm uma performance em psicanálise, porque já vem de outros cursos. Uma dica são cursos de especialização em pós-graduação, ou em mestrado, ou em doutorado, conforme a área de interesse. Evidentemente, por ser um curso esse de formação de psicanalista, não poderia trazer também uma literatura mais complexa. Se vocês observarem em diversos artigos que o blog ofereceu a vocês, existem sempre, eu alertava, artigos em 3 níveis: artigos numa comunicação básica, artigos numa comunicação intermediária e artigos numa comunicação avançada. Muitos artigos das produções eletrônicas se apresentam em nível intermediário e avançado. Esse material, pela internet,
ele se apresenta de uma maneira gratuita. Procure nas revistas eletrônicas. Já apresentei a vocês um pacote delas. Textos, artigos voltados para a área de seu interesse, para você dar continuidade ao que você começou. Meus caríssimos, bom trabalho, bons estudos e até nos vermos novamente.